Olá, povo de Deus. Vamos continuar nossa leitura da Bíblia. Para quem não me conhece, meu nome é Dalva. E nós estamos lendo, nós estamos no livro de 2 Reis, do Antigo Testamento. Nós vamos começar a ler hoje a partir do capítulo 6. E estou muito feliz que nós já estamos com mais de 100 pessoas inscritas. Agradeço a vocês que estão se inscrevendo, que estão assistindo, tem muitas visualizações. E esse vídeo de hoje, gente, já é a terceira vez que eu gravo. Só que eu falei, eu estava entendendo errado, eu estava explicando errado essa passagem da Bíblia lá no final. Então, aí eu gravei uma vez, falei errado, gravei de novo, saiu outra coisa errada. Aí estou gravando de novo, terceira vez. Que agora que eu entendi melhor. Não falei a palavra de Deus, quanto mais você lê, mais você entende. Deus te revela. Vamos começar. Capítulo 6 de 2 Reis. Eliseu faz flutuar um machado. Olha o milagre. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: Como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: Podem ir. Então um deles perguntou: Não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: Ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: Onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: Pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Olha, gente, que milagre! Porque o ferro o machado é pesado, né? A parte do ferro. Se soltar do cabo, o cabo é geralmente de madeira, né? Que eu sou da roça, eu conheço essa ferramenta. Aí o machado, quando solta do cabo, ele afunda, se cair na água. E ele afunda, que ele é pesado, igual uma pedra. Mas aí o Eliseu jogou um galho, e o galho atraiu ele, né? Pelo poder de Deus, é claro, pelo pedido dele, que pediu a Deus para recuperar o machado, que era emprestado. Vamos continuar. O exército arameu é ferido de cegueira. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse: Montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: Evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: Vocês não me apontarão qual dos nossos está ao lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: Nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: Descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: Ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: Não tenha medo.
Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Olha só, gente, a fé. Porque a Bíblia fala isso, que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que creem, daqueles que creem, e os livra. Então tem um exército de anjos acampado ao nosso redor, nos guardando. Então Eliseu sabia disso. Então Eliseu sabia que tinha um exército guardando a vida deles. Só que era invisível, né? Mas a gente crê. É invisível, mas é real. Então, Dal, você está comparando com Eliseu? Isso é promessa de Deus, gente. A Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que creem e os livra. Jesus falou assim: eis que estou contigo por onde quer que andares. A partir da hora que a gente aceita Jesus, a gente passa a tomar posse dessas promessas. A Bíblia fala que nós somos herdeiros dessas promessas. Então, nós podemos tomar posse enquanto estamos vivos. Se Ele fala que cuida de nós, Ele cuida de nós. Se Ele fala que Ele é invisível, e nós acreditamos. Ninguém nunca viu a Deus. Jesus já veio em carne e osso, mas já morreu e já ressuscitou. Então, hoje, ninguém mais vê Jesus. Ele veio naquela época, em carne e osso, muitos anos atrás. Hoje nós estamos em 2022, né? Então, Jesus veio, a partir da hora que Jesus veio, morreu, começou a contar. Então, tem 2022 anos que Jesus veio em carne e osso e morreu e ressuscitou. Aí começou a contar essa fase. Então, nós cremos, nós não precisamos... Tomé era meio incrédulo, né? Jesus prometeu as coisas para ele, ensinou ele tudo, depois ele ficou naquela incredulidade. Eu não acredito que é o Senhor, não, Jesus. Só se eu ver a marca dos pregos nas suas mãos. Aí Jesus mostrou e ele falou assim: agora eu creio que é o Senhor. Ele falou assim: você viu e creu. Bem-aventurado é aqueles que nunca me viram e creram. Ou seja, bem-aventurado é feliz. Feliz é aqueles que nunca me viram e creram. Então, gente, se a Bíblia está falando tudo isso, eu acredito na Bíblia 100%. Então, a Bíblia é 100% verdade. Eu prego aquilo que eu creio. Se eu estou lendo, é um livro que é para ser seguido, não é para ser guardado, não. Às vezes você tem uma Bíblia em casa achando que a Bíblia vai te proteger. Vai proteger é sua fé em Deus, é sua prática, é sua vivência. É você viver a palavra de Deus, isso que te protege. Porque você tem um livro guardado, tem a Bíblia guardada, a Bíblia não pode proteger. A Bíblia te protege a partir da hora que você lê e começa a obedecer. Aí o próprio Deus te protege. Porque a palavra de Deus é a boca de Deus. Mas se ela está guardada, se a boca de Deus está lá fechada, como é que vai, né, fazer as coisas que ele prometeu? Ele prometeu aquele que crê. Aquele que crê, aquele que obedece. Porque tudo tem um si, né? A Bíblia fala: se ouvires a voz do Senhor e tiveres o cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Deuteronômio 28. Então tudo tem um si. Se você crê, se você tem Jesus como seu escudo, como sua esperança, como sua luz, como sua salvação, como seu tudo, como seu Deus, ele é isso para você. Mas se você crê que ele veio que ele, né, depende do tamanho que Deus é para você. Se Deus for todo poderoso para você, ele é todo poderoso na sua vida, ele faz tudo para você. Porque na verdade ele é. Você acreditando ou não, ele é todo poderoso. Ele é o Deus, né, o Deus do universo, é o Senhor dos exércitos, é o Deus das nações, é o Deus de todos os viventes. Então vamos continuar. Então, Eliseu acreditava que ele estava protegido. Ele é um homem que tinha intimidade com Deus, ele era um profeta de Deus. Tudo que era falado, que o rei falava lá, o rei da Síria, Deus já mostrava para Eliseu o que o rei da Síria estava tramando. E ele contava para o rei de Israel. Então, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: meu senhor, o que faremos? O
profeta respondeu: Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Aqueles que estão conosco, viu, gente, no mundo espiritual. Não é pessoas, não é carne e osso, não, anjos. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Abre os olhos do rapaz, do servo, para que ele veja o mundo espiritual, porque eu creio, mas ele está com medo. Abre os olhos dele para ele ver o mundo espiritual. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, Eliseu orou de novo. Ó. Ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então Deus, o Senhor, os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu disse para o povo que estava procurando ele, o exército: Este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria, que era a cidade do rei de Israel. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhes os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? O pessoal chamava os profetas de pai, né? Desde Elias. Eles falavam meu pai. Aí Eliseu respondeu para o rei: Não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco? Ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixe que voltem ao seu senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Agora presta atenção, gente. Outra fase agora, outra passagem da Bíblia. Fome durante o cerco de Samaria. Foi lá no final que eu errei. Por isso, depois eu vou explicar para vocês o que eu entendia. Aí eu li errado, explicando errado. Aí agora eu vou ler de novo e explicar certo. Fome durante o cerco de Samaria. Algum tempo depois, olha só. Então, voltando aqui a explicar esse final aqui, ó. Quando o rei mandou o pessoal de volta, né? Que eles ficaram cegos e depois voltaram a enxergar, que Eliseu pediu a Deus para abrir os olhos deles de novo. Voltou de volta para o seu senhor, né? Para o rei da Síria, Ben-Hadad. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Aí eles deu uma trégua, né? Parou um pouquinho. Daí a pouco eles invadem de novo, ó. Fome durante o cerco de Samaria. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Agora isso aí, gente, eu não sei o que eles faziam com esterco de pomba, né? Se você que é uma pessoa também que já conhece a Bíblia, souber o que é, me fala, coloca nos comentários aí. Olha só. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Não sei o que eles faziam com o esterco de pomba. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, presta atenção, ó, o rei de Israel estava dando uma pesquisada, dando uma inspecionada. Quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: Socorro, majestade! O rei respondeu: Se o Senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? Contudo, ele perguntou: Qual é o problema?
Tipo assim, né? Vou ver se estiver nas minhas mãos, né? Qual é o problema? E ela respondeu: esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Olha, gente, se eu não acreditasse na Bíblia 100%, eu ia falar que esse negócio é esquisito, né? Mas olha o que já aconteceu, que triste, né? A Bíblia é totalmente verdade. Que fome a ter coragem de matar o filho. Esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte, eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto ao corpo. Ele estava usando pano de saco em sinal de humilhação, né? Embora ele não fosse um homem de tanta fé, né? Que ele acreditava um pouco, né? Ele acreditava, mas na hora do aperto queria matar Eliseu. Falando que Eliseu que trouxe esse problema para Samaria. Vocês vão ver mais para frente. Então ele rasgou as próprias vestes. Como ele estava sobre os muros, e estava em cima dos muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto ao corpo. Esse sinal de humilhação diante de Deus. Pedindo a Deus socorro, né? Que a cidade estava passando fome. O povo estava com fome. Estava comendo até o filho. E ele disse: Deus me castigue. O rei disse: ó, Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre seus ombros. Olha só. Ele acha que foi o Eliseu que fez essa confusão toda, brigando com Ben-Hadad, com o rei da Síria. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas, antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça? Olha só, gente. Eliseu já sabia, Deus já revelou para ele. E ele falou com as autoridades que estavam reunidas com ele: aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça? Quando o mensageiro chegar, olha só, antes de chegar ele já sabia. Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? Ninguém estava ouvindo, mas Eliseu estava. Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora o rei disse: esta desgraça vem do Senhor. Por que devo ainda ter esperança no Senhor? Olha só, ele falou já para Eliseu escutar, ó. Esta desgraça vem do Senhor. Por que devo ainda ter esperança no Senhor? Né? Se essa desgraça veio de Deus, essa fome toda, por que eu ainda devo ter esperança nele? Né? Tipo assim, ele não está nos ajudando, o Senhor não está nos ajudando, o rei, né? O rei falando. Capítulo 7, Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Olha só, o profeta falava direto da boca de Deus. Deus falava na boca dele. É o melhor, né? Ele não falava na boca de Deus, Deus falava na boca dele. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. Né? Tipo assim, que vai ter fartura, né? Vai custar barato. Amanhã mesmo, por volta desta hora. Tipo 24 horas, ó. Na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. Porque ia ter fartura. O oficial, olha, presta atenção, gente. Eu pensei que era o rei que tinha falado essas coisas, mas foi o oficial.
Por isso que eu errei, por isso que eu tive que gravar de novo. Eu pensei que era o rei que morreu nesse final, o rei de Israel, mas não foi. Foi o oficial do rei. Presta atenção, ó. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus, ó, o oficial que disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Então, ele duvidou do poder de Deus. Olha, se o Eliseu falou assim, diz o Senhor. O oficial do rei falou assim: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Aí, o que Eliseu falou? Eliseu advertiu. Mas Eliseu advertiu. Né? Falou, fez uma advertência a ele, ó. Você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Gente, presta atenção, porque eu gravei é a terceira vez que eu gravo esse vídeo. Agora vai sair. Porque eu errei das outras vezes. Eu pensei que era o rei de Israel que morreu. Mas não foi, foi o oficial dele. O cerco. Isso é quando né, o cerco ao redor de Samaria, a cidade. Havia 4. O cerco. Vamos prestar atenção junto aqui para eu não errar de novo. O cerco. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas, se ficarmos aqui, também morreremos. Olha só, gente, porque Samaria estava passando fome. A cidade de Samaria estava cercada. Aí os leprosos não podiam misturar com o povo, porque eles eram considerados imundos naquele tempo. Eles não podiam misturar com o povo normal. O povo são. Eles eram doentes, eles eram leprosos. Eles não podiam misturar. Naquele tempo, eles eram imundos. Eles tinham que ficar longe. Tinha uma cidade só para os leprosos. É tipo um arraial lá, uma coisa. Separavam um lugar lá para eles morar. Então eles falaram assim: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade de Samaria, nós morreremos de fome. Porque lá o povo está passando fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Aí um falou com o outro assim: vamos, pois, ao acampamento dos arameus, lá no povo da Síria, do rei da Síria, do Ben-Hadad. Vamos ao acampamento dos arameus para nos render. Vamos render. Vamos falar para eles que nós estamos morrendo de fome. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ia morrer mesmo, né? Tava passando fome demais. Ao anoitecer, essa passagem tem a ver, tá, gente? Com o final da outra, ó. Da outra que Eliseu falou. Vamos prestar atenção. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus, os leprosos. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali. Olha só, da parte de Deus, ó, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros, ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Isso veio da parte de Deus. Fizeram o pessoal lá, os arameus do rei da Síria, do Ben-Hadad lá, ouvia esse barulho todo, como se tivesse vindo um exército para guerrear com eles. Aí eles fugiram, deu no pé, como diz. Da parte de Deus, né? Deus agindo para cumprir a profecia do Eliseu, aquilo que ele falou na boca do Eliseu, do profeta. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Escondeu mais longe, né? Para depois eles pegarem, tá mais fácil para eles pegar. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Eles estavam guardando para depois, né? Para quando precisar tem mais. Aí então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados.
né? Porque tinha comida lá e o pessoal de Samaria estava morrendo de fome, né? O povo do rei de Israel. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados, né? Por Deus, não estamos fazendo corretamente, pegando só para nós, comer, beber e guardou ainda. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Só que eles não podiam entrar lá, né, no palácio. Eles anunciaram na entrada, nos sentinelas, no pessoal que cuidava da entrada do palácio, a entrada da cidade. Então foram, chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram. Entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros: Eu explicarei a vocês o que os arameus planejaram. Olha só, o rei entendeu errado, achando que os arameus estavam armando cilada, mas não era. Deus já tinha feito a obra. Eles correram com medo do barulho que eles ouviram de exército, mas era só barulho, só para sair da cidade, fugir. Deus que fez isso. Eu vou ler mais rápido para acabar de ler esse livro. No final, eu vou falar onde que eu errei para vocês prestarem atenção. Que não foi o rei que morreu. Foi o oficial do rei que duvidou da palavra que Eliseu falou da parte de Deus. Como sabe? Aí o rei interpretou errado. Como sabem que estamos passando fome? Deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando: com certeza eles sairão e então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. Um de seus conselheiros respondeu: Manda que alguns homens apanhem 5 dos cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem. Sim, como toda essa multidão condenada. É tipo assim, se os 5 forem morrer, será o mesmo destino dos que estão aqui, que estão passando fome, vai morrer também. Por isso vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim que prepararam 2 carros de guerra com seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores: Vão e descubram o que aconteceu. Olha só, o rei falou: Vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidos por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito na boca do profeta. Ora, o rei, olha só, presta atenção agora o que aconteceu com o oficial do rei. Ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade, mas, quando o povo saiu, atropelou junto à porta e ele morreu. Então o oficial do rei ficou na porta da cidade para olhar as coisas acontecer. O rei pôs ele lá. Vou ler depressa, vou ler de novo, só que eu vou ler mais rápido para acabar de ler o livro todo, senão o celular desliga. Ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas, quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei: Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidos por uma peça de prata. Porque terão muitos, né? Então teria fartura, seria vendido mais barato. Agora, ao castigo do oficial. O oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntando: Ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido: Você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso
que lhe aconteceu, pois o povo o pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Tá vendo, gente? Eu pensava que era o rei que foi pisoteado, que morreu, que viu as coisas, mas não comeu. Mas não foi. Foi oficial do rei. É muita responsabilidade eu explicar uma coisa errada. Então eu expliquei errado. Aí eu cancelei o vídeo e fiz outro. Agora eu tô explicando certo. Porque eu também entendi melhor agora. Então, gente, até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês, suas famílias. E a paz seja com todos vocês, em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.